Pessoal, o dia em que o ex-presidente Michel Temer e também o ex-governador do Rio, Moreira Franco, foram presos pela Lava Jato, vamos dar uma passeada pela política brasileira e a paisagem anda um pouco preocupante, um pouco assustadora. Não é por causa da prisão de Michel Temer, eu não vou entrar nos detalhes, vocês têm essas informações aí abundantes em toda a internet, em toda a mídia, mas é na prisão de Michel Temer que a gente lê um bocado do que eu caracterizo como um acentuado momento de bagunça na política brasileira. Eu quero que vocês me acompanhem nesse passeio com um pouquinho mais de paciência, porque se a gente começar a ligar todos os pontos dos fatos políticos dos últimos 2, 3 dias, a gente chega realmente a desenhar uma paisagem complicada, que sugere que a política brasileira vem aí por um período de ainda maior turbulência, se é que a gente pode falar de mais turbulência do que aquela que a gente já no Brasil se acostumou a enfrentar. Vamos lá, vamos começar pelas coisas um pouco mais gerais. Eu quero falar da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Ela, de acordo com pesquisas independentes, uma das outras, as pessoas têm razão de duvidar das pesquisas, mas elas continuam sendo uma ferramenta razoavelmente útil para a gente averiguar tendências. E a tendência é de perda de popularidade. Isso tem uma qual consequência política? É sobretudo a desmobilização no Congresso, é a dificuldade de arrastar deputados para aquilo que o governo quer fazer. O principal trunfo de Jair Bolsonaro é a popularidade. Ele não tem uma estrutura partidária, isso a gente já falou aqui uma porção de vezes, todo mundo nem sequer duvida dessa constatação, e a articulação política do governo também deixa a desejar. Se ele não faz o jogo tradicional porque ele não gosta, se ele não faz o jogo tradicional porque ele não tem habilidade para isso, se ele está fazendo o jogo tradicional e não está fazendo bem, nada disso importa. O que importa é que os deputados eles vão ler as pesquisas de opinião com muito mais atenção do que o público. E a conclusão deles é um presidente que vai perdendo a popularidade deixa os deputados. Eu queria dizer isso para vocês, lá em Brasília é uma frase velha, vocês podem dizer o que quiserem, que tem lá safado, ladrão, corrupto, oportunista, interesseiro, só não tem bobo. E como não tem bobo lá, eles leem as pesquisas de opinião de um outro jeito do que o público lê. Este momento político tem outro aspecto geral, antes de eu entrar na questão da prisão do Michel Temer. É a janela para aprovação da reforma da Previdência, que na minha interpretação é essencial, e não existe um plano B se ela não for aprovada, essa janela está se fechando por um outro motivo. Ela nem começaria a tramitar, a reforma da Previdência, se não tivesse sido entregue a proposta de reforma para os militares. Independentemente dela ser boa ou ruim, e aí de novo, eu quero facilitar esse nosso passeio pela política brasileira, tratando de não fazer julgamentos morais a respeito dos fatos, mas simplesmente tratar de ligá-los numa linha e a partir dessa linha traçar o cenário político. Se a reforma é boa ou é ruim, se ela contribui muito ou pouco para a economia geral de 1 trilhão que está pedindo o ministro da Economia, na verdade ela contribui pouco, mas essa não é a questão agora. O governo misturou duas coisas quando ele apresentou esse projeto de reforma da Previdência para os militares. Ele apresentou duas coisas juntas numa só, ali aos leões ali do parlamento. Ele apresentou o seguinte: o plano de carreira dos militares, como se diz no mundo civil, com o plano de aposentadoria. É um erro político, de tramitação. De novo, eu não estou interessado aqui nos méritos intrínsecos dos dois planos. É que são uma coisa, outra coisa, outra coisa. Colocar as duas de uma vez só, vocês já veem até pelos murmúrios, pelo muxoxo, pelas queixas, pelas reclamações, dentro do próprio PSL. Isso já se traduziu num atraso significativo. A Comissão de Constituição e Justiça na Câmara é a mais importante, é por aí que uma reforma começa a tramitar, já está atrasado. Por quê? Porque os próprios líderes dos diversos grupos políticos dizem que não querem assumir a relatoria dessa reforma. Ou seja, eles estão devolvendo para o Executivo a má vontade com que encararam esse primeiro passo.
Agora vamos lá, outro fato político que eu vou amarrar com os mais elementos. Vamos pegar o primeiro, que é o problema da popularidade, que é o grande trunfo do presidente. O segundo, a janela para aprovação da reforma, ela está ficando um pouquinho mais estreita. O terceiro é uma guerra política considerável entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Sérgio Moro, talvez a figura mais popular do governo, junto de Jair Bolsonaro, e que está numa disputa política, sobretudo política, com o presidente da Câmara. E ela é razoavelmente fácil da gente entender. O Moro vem com um pacote anticrime e se ressente do que ele, Moro, acha que é enorme lentidão nessa tramitação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um personagem político decisivo na tramitação de reformas ou projetos de lei, ele diz o seguinte: olha, a reforma da Previdência já é em si uma coisa complicada. Se puser duas coisas juntas, a reforma da Previdência mais a reforma anticrime, é demais. É demais para tentar aprovar tudo isso de uma vez só. Dada a precária articulação política do governo, isso aí pessoal esperto em Brasília é praticamente um consenso entre os especialistas em política. O Maia acaba tendo razão nessa afirmação. Ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, pela capacidade que o governo tem de mobilizar a tropa dele, né, duas reformas de uma vez só vai ser difícil. Bom, aí volta para o Sérgio Moro, que numa resposta muito dura ao presidente da Câmara dos Deputados diz: espera aí, a sociedade brasileira não aguenta mais não combater o crime. E, como eu venho repetindo aqui, crime e dívidas são os dois grandes assuntos da eleição e os dois grandes desafios do governo. E aí o Maia, por sua vez, começa a se queixar de ser atacado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por estar, na interpretação deles, atrasando uma reforma anticrime essencial. Não é só uma briga entre indivíduos, e este é o ponto importante ao se registrar este fato político, a troca de farpas entre o presidente da Câmara e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não é apenas uma briga política entre indivíduos, embora seja também. É o legislativo dizendo que está sendo atropelado pelo executivo e o executivo dizendo que está sendo tolhido, preso, travado pelo legislativo. Aí está o significado político principal na minha interpretação do que aconteceu. Agora vamos falar da prisão de Michel Temer. Independentemente do que a Procuradoria disse, independentemente do inquérito policial, como eu disse, todos esses detalhes vocês têm abundantemente na internet, não vou fazer vocês perderem tempo aqui com um resumo do resumo do resumo. Na prisão, vejam, eu estou fazendo aqui dando uma ênfase nisso, não é a prisão, mas na prisão de Michel Temer, tem um recado tão brutal contra o STF, dado pelo juiz Bretas do Rio de Janeiro e um nutrido grupo de procuradores com os quais ele trabalha. O recado brutal é o seguinte: olha aqui, STF, vocês aprovaram semana passada, por 6-5, uma interpretação segundo a qual aquilo que tiver uma conexão eleitoral, em termos de Caixa 2, vai para a Justiça Eleitoral, não fica com a Justiça Comum. Então, o inquérito, o Temer tem 10 na cabeça dele, um dos inquéritos que levaram à prisão de Temer e várias pessoas em volta dele, inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro, um desses inquéritos é claramente uma propina usada para doação eleitoral. E aí vem o juiz e diz o seguinte: isto aí, o Bretas fala isso na cara do STF, isso aí não tem nada a ver com crime eleitoral. Isso daí vai para a Justiça Comum. E dá essa canelada no Supremo. É evidentemente um desafio, uma decisão do Supremo, mas não ficou por aí, hein? Para decretar a prisão preventiva do ex-presidente, vejam que o Lula foi preso depois de condenado. O Temer foi preso pelo uso do instrumento da prisão preventiva, que é uma medida dura, é uma medida, digamos, forte. A prisão preventiva é quando há perigo de deturpar o processo, de fuga, de destruição de provas e por aí vai. É uma medida dura. Ao justificar isso, o próprio Bretas
diz que a análise dele ainda é superficial. Ele abriu um debate jurídico sensacional agora. Se a análise é superficial e os fatos são de 2014, a defesa do Temer pegou isso imediatamente. Como então fazer uso do instrumento da prisão preventiva? Esta não é simplesmente uma questão pontual no caso de uma prisão específica, a do Michel Temer. Este aí é o substrato, em boa medida, da disputa entre o STF e a Lava Jato. Em boa parte da argumentação jurídico-política do STF é que a Lava Jato fez uso excessivo de instrumentos previstos em todo o ordenamento legal brasileiro e que esse uso excessivo acabou tornando a Lava Jato, na interpretação de alguns de seus críticos, uma ação que extrapolou os seus limites. A Lava Jato diz o contrário. A Lava Jato diz, não fosse o uso que soubemos fazer da prisão preventiva ou da delação, e vejo que a defesa do Temer já vem com essa conversa, a delação não trouxe provas, isso daí é uma conclusão, é uma ilação. A Lava Jato diz, não fosse o uso que soubemos fazer desses instrumentos, jamais teríamos combatido a corrupção. Aí vocês veem como na prisão de Michel Temer se repete o mesmo choque de instituições. Nessa prisão do Michel Temer, o juiz que ordena a prisão dele faz outra crítica severa ao STF. Como vocês sabem, o presidente do STF abriu um inquérito contra caluniadores e responsáveis por campanhas que o presidente do STF considera difamatórias e caluniosas. Esse alvo também são procuradores da Lava Jato. Há uma guerra nada surda, nem um pouco surda, entre parte do STF e parte da Lava Jato, e um pedaço dessa guerra hoje, digamos, na prisão de Michel Temer, veio com toda a força. Eu tive a oportunidade de conversar ontem mesmo com um dos integrantes mais destacados da Lava Jato, uma conversa particular, por isso eu não vou citar o nome dele, nem colocar aspas, eu respeito muito essa questão da confidencialidade entre a fonte e o repórter. E essa fonte, uma fonte importante, acreditem em mim, diz que se acha alvo sim do STF, que há um movimento dentro do STF para parar a Lava Jato, seja como for. Não importa se esse movimento é inspirado por razões lícitas ou ilícitas, o fato é que integrantes de destaque da Lava Jato se sentem alvos de um inquérito e muito mais, se sentem alvos de uma clara onda que eles identificam de frear o movimento anticorrupção no Brasil. Ponto, a interpretação dele. Aproveitei e pude conversar bastante também com um integrante do STF. Da mesma maneira, uma conversa particular, eu não vou aqui cometer a indelicadeza com pessoas que abrem opiniões para mim, confiando em que ficará uma conversa tradicional entre o jornalista que respeita a confidencialidade das fontes, e da mesma maneira, quer dizer, o integrante do STF se sente atacado, difamado e perseguido por integrantes da Lava Jato. O significado disso, se vocês juntarem com a Lava Toga, que é uma CPI, onde o judiciário se sente, de certa forma, levando um troco do legislativo, que, por sua vez, não tolera certas intromissões do judiciário, vocês percebem nesse caldo de cultura, vocês percebem na questão da popularidade, a reforma, a janela, melhor dito, da reforma da Previdência, nas queixas entre executivo e legislativo, no muxoxo, nos murmúrios, se queixando que o que o governo faz de articulação política não funciona. Na prisão do Michel Temer, de novo a erupção desse grave confronto em instituições, STF, um pedaço do judiciário de um lado, Lava Jato de outro, e vocês chegam na Lava Toga, que a gente começa a perceber aquilo que eu disse lá no comecinho do vídeo. Quer dizer, a paisagem política é preocupante e olha a turbulência que vem por aí. Dia 10 de abril, o STF decide se alguém que passou por colegiados e foi condenado em segunda instância fica na cadeia ou não. Essa decisão se arrasta desde 2016. Ela tem, como vocês já perceberam, nem vou precisar reiterar, porque o público aqui do painel WW é um público focado em política e com boa informação. Eu não preciso aqui desenhar para ninguém
qual é o impacto político de uma interpretação do STF mais próxima do texto constitucional, segundo o qual, antes de se esgotarem todos os recursos, a pessoa não vai para a cadeia, obrigatoriamente, quero dizer, automaticamente. A bagunça política, né, e eu não estou colocando a culpa em ninguém na bagunça política, percebo, isso seria muito infantil, dizer a culpa é disso, a culpa é daquele. Eu estou desenhando essa paisagem para vocês e tentando, através da conexão dos pontos, dos diversos elementos do que aconteceu na política nos últimos 3 dias, sustentar a minha afirmação inicial de que nós estamos indo para um período de turbulência. Vejam que os operadores de mercado, eu não os considero a última sabedoria em matéria de política, mas eles são um termômetro interessante. Como que aqueles que tomam decisões de investimento e consumo encaram as perspectivas em função do que eles acham que vai acontecer na política. Eles encararam claramente os últimos fatos como uma manifestação de bagunça e, ao acreditarem que a bagunça não acaba tão depressa, consideram que a possibilidade do governo aprovar, no prazo que o governo pretendia, a reforma fundamental da Previdência se estende um pouco mais. Portanto, torna a recuperação da economia um pouco mais longínqua. Portanto, torna um pouco menos fácil a tarefa de prever o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio pela política brasileira, não foi nem um pouquinho prazeroso, mas eu acho essencial aqui que a gente converse e na minha interpretação, que eu consiga trazer a vocês como é que eu, como analista político, junto os diversos fatos e traço esse quadro. Pessoal, muito obrigado novamente pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, tchau para todo mundo.